Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dando sequência às nossas aulas então, e hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre as culturas indígenas, certo? Por que estudar então as culturas indígenas? No final do século XV, quando os colonizadores europeus começaram a invadir as terras do Brasil, estima-se que cerca de 1.000 diferentes povos habitavam esse território. Muitos desses povos foram dizimados pelo contágio de doenças trazidas pelos europeus e em decorrência da resistência à escravização e das numerosas guerras que ocorreram nas áreas costeiras. Embora submetidos a todo tipo de violência durante 5 séculos, muitos povos sobreviveram. E nas últimas décadas, contrariando todas as expectativas, a população indígena retomou o seu crescimento. Hoje, no Brasil, existem então cerca de 240 povos indígenas, que falam mais de 150 línguas e dialetos. Como foram então retratados esses povos indígenas? Inicialmente foram entendidos pelos europeus como seres exóticos e primitivos, caracterizados como inferiores e justificava e facilitava os propósitos coloniais. Mais tarde, no século XIX, intelectuais e artistas com o propósito de construir uma identidade para a nação, tomaram o índio como um símbolo, então, para representar a natureza exuberante do país. A aproximação de organizações civis e comunidades indígenas e os estudos de antropólogos e outros intelectuais contribuíram para evidenciar que o modo de vida e os saberes desses povos constituem um patrimônio cultural de toda a humanidade. Aqui nós temos algumas fotos, então, retratando como os europeus eles viam os indígenas aqui no Brasil. Nós temos uma foto de uma índia, depois nós temos aqui a foto de um pajé, temos também uma escultura e também temos aqui um quadro, uma arte um pouco mais voltada aqui para o nosso tempo moderno, retratando também os povos indígenas. Claro que aqui ressalta-se bastante as pinturas corporais, o nu do índio, Então isso está bem forte ressaltado aqui na arte. Vamos falar um pouquinho então sobre a arte e os artefatos utilizados pelos povos indígenas. O conceito de arte, como entendemos hoje, ele não existe para os povos indígenas que vivem no Brasil. As ideias de inovação e contemplação, por exemplo, não estão presentes na produção e fruição das formas estéticas dos diferentes povos, que se expressam por meio da fabricação de artefatos, narrativas, produção de grafismos, dança e também da música. A arte nas sociedades indígenas é fruto de práticas coletivas que visam a continuidade e uma tradição ancestral. Os artefatos são fabricados por um grupo de homens ou por um grupo de mulheres e a transmissão desse saber se dá socialmente, isto é, observando os mais velhos. Para produzir esses artefatos de uso cotidiano e ritualístico, os diferentes povos indígenas que vivem no Brasil empregam técnicas variadas, manipulando materiais como barro, penas, madeira, fibras, miçangas e pigmentos vegetais. Aqui então nós temos alguns artefatos que nós conhecemos, que nós conseguimos através desses artefatos ligar essa arte à cultura indígena. Nós temos aqui então cestos, temos os jarros de barro muito conhecidos também, o cocar, que os índios usam muito. Temos também aqui flauta, uma flauta de bambu,
E esses chocalhos aqui que são usados na cultura indígena, na dança, na música, né, nos rituais praticados por eles, são muito utilizados esses artefatos. Vamos falar sobre a pintura e o adorno corporal. O ato de ornamentar o corpo com pinturas e adereços pode ter diferentes sentidos, como proporcionar uma cura ou uma forma de proteção. Pode estar ligado também à demarcação de lugares sociais, de gênero ou de idade, à distinção de um clã ou ainda à necessidade de uma transformação. As ornamentações corporais são feitas tanto para os rituais quanto para o cotidiano. O corpo pode ser ornamentado com adereços, braceletes, brincos, colares de penas, sementes e miçangas e com a pintura de grafismos. Então essa presença forte dos adornos nós vemos muito nas pinturas, nas fotos que a gente tem dos indígenas, né? Então isso é muito forte para eles. Aqui então nós temos alguns exemplos, né, dessas pinturas e desses adornos. Aqui nessa primeira foto, né, essa pintura utilizada aqui nas costas desses índios, né? E aqui nós temos as crianças, muito sorridentes, inclusive, com adornos, né? Então esses adornos aqui, a gente viu que eles são tanto utilizados para rituais, como também no cotidiano, né? Então a pintura no rosto, os adornos corporais, né, se fazem muito presentes aqui nessas fotos e na cultura deles, né? Aqui nessa outra foto também nós podemos ver adornos e pinturas também aqui na tornozeleira, né, na perna do índio. E temos também aqui uma coisa a observar, que são parecem umas conchinhas penduradas aqui, que devem fazer parte de um ritual, de uma dança, que ela vai fazendo barulho, né? Então, para eles tudo tem esse significado. Nessa outra pintura aqui, foto, a gente vê forte a pintura no rosto e a presença dos adornos, um brinco, uma faixa, deve ser aqui na cabeça também. Então, muito forte essa presença de adornos aqui nessa foto. E nessa outra aqui, então, nós já conhecemos, vimos bastante aqui na cultura indígena, que são esses brincos alargadores que eles usam. Nós vemos em algumas culturas, alguns povos indígenas, que eles usam bastante esses alargadores, né? Tanto na orelha como no lábio, né? A gente vê bastante forte isso. Aqui os adereços também, né, os adornos aqui muito presentes nessas fotos. Vamos falar então um pouquinho sobre os rituais. Os povos indígenas que vivem no Brasil, eles celebram inúmeros rituais, os quais, assim como outros aspectos de sua cultura, variam muito entre os distintos grupos étnicos. Para essas ocasiões, fabricam instrumentos musicais, cachimbos, máscaras, adornos corporais e utensílios para preparar e servir os alimentos. Nós temos então aqui como exemplo de rituais um cerimonial funerário, a dança da chuva, que inclusive estamos precisando, né, gente, bastante, o ritual de iniciação feminina. Então, esses são alguns exemplos de rituais nos quais eles se organizam, né, e através da sua cultura, do seu grupo étnico, eles fabricam instrumentos, fabricam adornos e até utensílios específicos para cada exemplo desses aqui de ritual. Aqui nós temos então algumas fotos de rituais, né? Nessas duas fotos aqui de cima, elas retratam então
a dança. A dança que nós vimos ali, que a dança da chuva, por exemplo, é um exemplo de ritual. E aqui embaixo nós temos um exemplo, uma foto, então, de um ritual de iniciação feminina, né? Então, os povos indígenas que vivem no Brasil, eles celebram inúmeros rituais, os quais, assim como outros aspectos também de sua cultura, variam muito entre os distintos grupos étnicos. E para essas ocasiões fabricam, então, como nós já vimos, instrumentos, cachimbos, máscaras, né? E aqui então estão os exemplos desses rituais. Não podemos falar então sobre a cultura indígena sem citarmos a música. Para os povos indígenas, a música ela está ligada ao universo transcendente, sendo indispensável no estabelecimento da comunicação com os ancestrais e o mundo sobrenatural. A música ela é utilizada em rituais de cura, de proteção e de passagem, e em celebrações relacionadas ao plantio ou à colheita, à guerra ou à confraternização. Então a música está presente muito forte, né, nos rituais indígenas, certo? E aqui nós temos alguns exemplos de rituais envolvendo a música. Aqui nós temos alguns exemplos também de povos e culturas indígenas, né? Nós temos os povos tapajônicos, os tucanos, Yanomamis, os povos marajoaras, os quiriris. Nós temos aí uma diversidade muito grande dentre os povos indígenas, né? Acredito que sejam dois povos muito conhecidos, que nós já ouvimos falar, né, na televisão, seja dos povos Yanomami e os Marajoaras, né? São dois povos que nós já vimos bastante sobre eles. E para finalizar então essa aula como reflexão, eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho do livro A Queda do Céu, que ela retrata bastante, aí nós falamos sobre os povos Yanomamis, então retrata um pouquinho da vivência desses povos, do povo Yanomami em específico, tá? Então o livro A Queda do Céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, é um modelo inovador de produção textual que combina a autoetnografia de uma cultura, o manifesto político das culturas tradicionais e os relatos de vida não ocidentais, e uma visão cosmológica e espiritual do mundo, quase extinta na sociedade moderna. A obra retrata a vida do narrador Kopenawa, desde sua iniciação religiosa até alcançar o ápice como líder Yanomami. O nosso foco aqui, para falar um pouquinho sobre esse livro, vai retratar o capítulo 8. Segundo a cultura e as tradições, os Yanomami são os responsáveis por assegurar que o céu não caia. Kopenawa, que é xamã da tribo, cita diversos momentos em sua vida que exemplificam essas situações, onde ele ou os amigos xamãs mobilizaram os espíritos para que a floresta permanecesse em equilíbrio. Uma interpretação plausível da cultura Yanomami e das diferentes situações apresentadas pelo xamã, que se associa ao papel desse povo como de proteção da floresta, ou de guardiões da natureza a partir de diferentes crenças. Em relação ao valor da fertilidade das florestas e das roças, Kopenawa o associa a Neroperi, espírito que se torna possível o desenvolvimento vegetal. O xamã Yanomami conta que o ancestral Saúva foi quem descobriu a fertilidade das roças, o que permitiu a sua expansão. Essas narrativas evidenciam que os Yanomamis são um povo muito espirituoso.
com uma espiritualidade que incorpora elementos da natureza, como animais, plantas, clima, favorecendo o estabelecimento de uma relação harmoniosa desse povo com a floresta. Um dos pontos interessantes no livro é o cuidado dos autores em preservar a qualidade poética, os conceitos Yanomamis e as suas visões sobre a guerra, a liderança, estruturas organizacionais e as relações com a sociedade ocidental. O livro também sugere a escrita dos brancos. O livro também sugere que a escrita dos brancos não permite alcançar o saber xamânico, obtido através dos alucinógenos com o uso do iacoana. Copenau afirma que a escrita jamais poderá conter multiplicidade infinita das palavras dos espíritos xamânicos, os chapiris. Porém, escrever estas palavras hoje é o único meio de dar aos brancos uma pequena ideia do pensamento xamânico Yanomami. Então fica aí para vocês um pouquinho, essa reflexão sobre o livro A Queda do Céu, que retrata muito bem a cultura aí do povo Yanomami. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até mais!